Olá a todos! Hoje vamos apresentar a história e análise do Grupo Sérgio Restaurantes, de modo que buscaremos compreender o que foi crucial para o alcance do sucesso por essa companhia e posteriormente os fatores que levaram a mesma a ter encerrado suas atividades, além de traçar o que poderia ter sido feito. Esse trabalho é referente à atividade final da disciplina de Princípios de Administração, ministrada pelo professor e doutor Júlio Francisco Blumetti Facó, da Universidade Federal do ABC. O nosso grupo é composto pelos integrantes Ana Caroline, Bárbara, Bianca, Camila, Gabriel e Isabela. Inicialmente, é de suma importância entender como o Grupo Sérgio Restaurantes nasceu e qual era a ideia proposta por seu fundador. Tudo começou em 1975, quando o empresário Sérgio Della Grotte, aos 41 anos, herda uma cantina na zona leste de São Paulo. Por mais que os lucros do seu negócio atual fossem favoráveis, o empresário ansiava em inovar e começar tudo do zero. Assim, ele vende a cantina e, com o capital, planeja outro negócio. No que diz respeito a essa ação, nota-se um aprendizado importante para um jovem empreendedor, que, assim como o Sérgio, anseia em iniciar uma atividade por conta própria, que seria avaliar qual é o seu perfil de gestor e em qual determinado negócio ele se ajusta melhor, de modo que o próprio Sérgio firmava a importância em se investir em uma atividade que ele mesmo tivesse maior afinidade. Partindo-se desse princípio, o empresário voltou seus negócios para a área de restaurantes, visto que o mesmo já tinha uma vasta experiência nesse ramo. Sendo assim, em 1975, cria uma rede de lanchonetes voltadas à comida árabe. Após o grande sucesso e com 20 unidades especializadas em comida árabe, Sérgio decide diversificar os seus negócios e assim surge uma ideia inovadora. Com isso, em 1977, Sérgio inicia um projeto de uma pizzaria cujo objetivo era servir mais de 1.000 pessoas simultaneamente. Porém, tal proposta implicaria em desafios de logística a serem enfrentados pelo empresário antes de dar início às atividades. O primeiro desafio iria dizer respeito à área de produção das pizzas. Como preparar centenas de pizzas ao mesmo tempo? O segundo principal desafio relacionava-se à parte da entrega das pizzas. Como servir mais de 1.000 clientes ao mesmo tempo? Como solução para tais problemas, ele propôs o seguinte: no que diz respeito à solução para o problema na área de produção, devia-se implementar um modelo de linha de montagem ao nível industrial, ou seja, toda a produção deveria ser realizada de forma sequencial, assim como em uma fábrica. Em relação à entrega das pizzas, para solucionar tal problema, Sérgio decidiu aplicar uma estratégia conhecida como benchmarking. Essa estratégia se trata basicamente de uma análise comparativa, levando em conta as melhores práticas no mercado. Dessa forma, baseando-se no funcionamento das churrascarias de São Paulo, o empresário implementou um sistema de rodízio de pizzas. Assim, as pizzas não seriam solicitadas pelos clientes no cardápio, mas sim na própria bandeja que o garçom levaria até a mesa. Como consequência, na época esse sistema se demonstrou inovador. Após isso, foram abertas outras pizzarias. Porém, apenas a primeira, de fato, teve suporte para atender esse número muito elevado de clientes simultaneamente. Sendo assim, o principal objetivo de Sérgio com os resultados de sua primeira pizzaria seria atrair investidores. Todavia, ele não necessitou realizar nenhum tipo de propaganda para atingir essa meta. Apenas com a projeção do nome Grupo Sérgio estampada na fachada do estabelecimento, gerou-se um processo de publicidade, de modo que tornou-se uma notícia e os próprios jornais começaram a divulgar a experiência no local, enfatizando as filas imensas de pessoas formadas em volta do restaurante. Dessa forma, tal sucesso foi tamanho que a pizzaria de Sérgio, mais especificamente a inaugurada na Radial Leste de São Paulo, entrou para o Guinness como o maior restaurante do mundo em termos de número de pessoas atendidas ao mesmo tempo. Assim, o empresário conseguiu atingir sua meta e atraiu investidores para o seu negócio, de modo que, algum tempo depois, ele chegou a ter mais de 50 pizzarias de sua marca em São Paulo, porém todas de porte convencional. Mas, depois de mais de 10 anos de sucesso absoluto, o rodízio de pizzas, que era uma grande inovação aos olhos do público, foi perdendo espaço para outras novidades. Assim, em meados de 1980, as redes de fast food foram ganhando espaço pela cidade de São Paulo e gerando novas opções de gastronomia, o que acabou afastando os adeptos aos rodízios do Sérgio.
Dessa forma, surgiram grandes redes de fast food, como o McDonald's, o Jack in the Box e o Bob's, além da própria pizza em formato de fast food, que é o famoso Pizza Hut até os dias atuais. Com isso, devido a esses novos formatos e novidades culinárias, as pizzarias do Sérgio não conseguiram se manter no mercado e elas acabaram fechando as portas no final dos anos 90. Com isso, tratando-se em descrever e pensar sobre o modelo de negócios do grupo Sérgio Restaurantes, a gente pode aplicar o Business Model Generation, que é uma metodologia conhecida também como Canvas, que é um esquema visual que possibilita a cocriação de 9 elementos que toda empresa ou organização possui, que são proposta de valor, parcerias-chaves, atividades-chaves, recursos-chaves, relacionamento com clientes, segmentos de clientes, canais de distribuição, estrutura de custos e fluxo de receitas. Analisando a proposta de valor, os restaurantes do Grupo Sérgio ofereciam pizzas em grandes quantidades e sabores variados por um preço acessível à população. No que se refere às parcerias-chaves, pode-se considerar os investidores e fornecedores dos alimentos utilizados. A atividade-chave da marca era o sistema de rodízio junto à produção de grande quantidade de sabores variados de comida. O recurso-chave para tais execuções era a linha de montagem a modelo industrial e a utilização de ingredientes simples, onde servia-se pizzas de massas finas e com poucos recheios, gerando-se dessa forma menos gastos com a produção. No que diz respeito ao relacionamento com o cliente, os restaurantes do Grupo Sérgio ofereciam um atendimento prático e rápido realizado na própria mesa, criando dessa forma um ambiente mais agradável, familiar e de descontração, onde as pessoas se reuniam com seus familiares e amigos depois da escola ou trabalho. Tratando-se dos segmentos de clientes, era um local voltado para a população paulistana em geral, especialmente jovens e trabalhadores que buscavam uma comida mais acessível. Em relação aos canais de distribuição, as pizzarias do Grupo Sérgio estavam presentes em diversos locais nas ruas da Grande São Paulo e, como já mencionado, eram divulgadas em jornais. A estrutura de custos da empresa baseava-se nos funcionários e os insumos de produção, e, por fim, o fluxo de receita da organização era a sua fama como um local que oferecia comida em grandes quantidades e barata, junto à sua capacidade reconhecida pelo Guinness de atender a muitos clientes ao mesmo tempo. Sabendo que a companhia do empresário Sérgio teve seu declínio no final da década de 90 devido a outras inovações trazidas pela concorrência, podemos, portanto, propor alguma estratégia que pudesse reverter tal situação. Sendo assim, o principal desafio estratégico seria de como persistir inovando com outras estratégias, porém focando em obter os mesmos resultados estabelecidos inicialmente. Como solução para tal desafio, foi proposta a estratégia de franchising. O franchising trata-se basicamente de um sistema pelo qual o franqueador, dono da marca, cede ao franqueado, pessoa interessada em abrir a franquia, o direito de uso da marca ou da patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos e serviços. As vantagens do franchising para o franqueador incluem uma expansão rápida e o fortalecimento de sua marca, além de menos investimentos. Além disso, a descentralização da gestão permite tirar um peso das costas do franqueador, algo que lhe permite focar na expansão da rede e no sucesso da marca como um todo, e ter tempo de desenvolver novos produtos e serviços. Sendo assim, ao oferecer sua marca para outros investidores, o empresário Sérgio, além de obter mais lucro, estaria contribuindo para a expansão de seu negócio. Além disso, a estratégia complementar aderiu-se também o desenvolvimento de novos negócios. Com isso, o fato de um empresário colocou em prática ambas as estratégias e acabou fazendo parte da criação e desenvolvimento de redes famosas, como o Esfirra Chique, criado em 1990, e o Mr. Shake, criado em 1991, sendo essa como um diferencial de que dessa vez as lojas funcionavam dentro dos shoppings, de modo a se aproveitar a estrutura da praça de alimentação e não precisar investir em espaços físicos. Dentre essas, a rede mais famosa que o empresário Sérgio Delacroix desenvolveu, porém vendeu sua parte depois, foi o Habib's, a segunda maior rede de restaurantes do país, ficando atrás apenas da franquia mundial McDonald's. Porém, tratando-se em analisar especificamente o negócio de rodízio da marca Grupo Sérgio,
podemos propor uma estratégia que possibilitaria esse negócio ficar ainda de pé frente à concorrência. Assim, seria necessária a execução de uma varredura de mercado visando o modelo Porter, de maneira que focaria em analisar o ambiente competitivo em que a organização está enquadrada. E, posto isso, a gente pode pensar na análise do poder de barganha dos fornecedores e dos clientes, o estudo de estratégias para driblar a concorrência, observações sobre a rivalidade entre os concorrentes, a exploração de produtos e serviços substitutos. Esses pontos auxiliariam a transparecer as necessidades da companhia para se manter competitiva no mercado. Pode-se concluir que a marca Grupo Sérgio Restaurantes, de forma geral, foi bem sucedida, e tal sucesso deve-se especialmente ao seu fundador, Sérgio Della Grotte, que sempre se demonstrou aberto a novas experiências, sem medo de riscos e sempre aplicando estratégias bem elaboradas, de modo que, por mais que todas as suas franquias demonstrassem bons resultados, ele sempre tentou buscar novas formas de inovar e melhorar mais ainda, de maneira que, quando o seu negócio de rodízios não estava fazendo tanto sucesso quanto antes, Sérgio decidiu manter a persistência e abrir novas redes que demonstrassem tanto inovação quanto a concorrência. Dessa forma, nota-se que a estratégia adotada pelo empresário demonstrou sucesso, visto que ele, por meio do franchising e estratégias relacionadas, deixou de ser o operador para ser o gestor de sua marca, utilizando para isso contratos e franquias, de modo que, para atingir suas metas, ele se reinventou constantemente, deixando claro de que a chave para o sucesso está na inovação e persistência. Essa é a fonte bibliográfica utilizada para a confecção desse vídeo. Esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso. Agradecemos a todos pela atenção. Até mais!